Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Você que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sempre repito para aqueles que ainda não conhecem esse nosso programa, essa nossa série de estudos, nós todas as semanas fazemos um resumo do que nós, jovens adventistas e todos que estudam a lição da Escola Sabatina dos Jovens, estudamos ao longo da semana. E nesta semana nós estudamos um tema muito interessante. O tema geral da lição é apologética, como nós podemos defender a nossa fé e falar de Jesus para pessoas que não conhecem. E na semana passada nós vimos como nós podemos mostrar Jesus para pessoas que têm uma visão de mundo diferente da nossa, em específico a visão do hinduísmo, uma outra religião que crê em coisas diferentes do cristianismo, mas que nós conseguimos encontrar algumas pontes que ligam a ideia principal que o hinduísmo busca responder às respostas que a Bíblia também nos traz. E nesta semana nós vamos fazer algo parecido, nós fizemos algo parecido. O título da lição, Jesus e o Budismo, outra religião que também surgiu na Índia, mas que vai em uma direção diferente da do hinduísmo. Interessante que essa é uma das poucas, se não talvez a única religião grande assim do mundo que não tenha uma divindade principal. Na verdade, o budismo ele não foca em nos explicar o que seria uma divindade ou qual divindade que está no controle deste universo, mas sim em explicar o porquê que o sofrimento existe e como nós podemos nos libertar desse sofrimento. Mas antes de nós estudarmos não apenas um pouco do budismo, mas entendemos o que a Bíblia nos fala sobre vários assuntos importantes, eu gostaria de fazer uma oração com você, para que possamos pedir que o Espírito Santo esteja à frente deste estudo. Ora comigo? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Tua presença para Te agradecer pelo Senhor estar cuidando de nós até aqui. Pai, muito obrigado pela vida, obrigado pela saúde e obrigado pela pessoa que está assistindo esse vídeo do outro lado da tela. Quero pedir que o Senhor abençoe essa pessoa, abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe este momento de estudo que nós teremos aqui agora juntos. Que o Senhor possa, por meio da Tua palavra, nos mostrar as verdades que foram reveladas em Jesus e que nós possamos entender que o sofrimento deste mundo, mesmo que possa gerar dúvidas e possa gerar inquietação no nosso coração, até ele o Senhor pode usar para mostrar a Tua soberania e demonstrar o Teu poder neste mundo. São essas bênçãos que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para você, o budismo é uma das grandes religiões que também nasceram na Índia. Ele nasce depois do hinduísmo. Na verdade, ele nasce em uma Índia que era dominada pela religião hindu. Um jovem príncipe de uma família num reino que hoje nós consideramos ali o país do Nepal, chamado Siddhartha Gautama, que nós conhecemos também como o Buda. Ele viveu há mais de 2.500 anos. E a história conta que quando ele cresceu e entendeu a sua responsabilidade como príncipe, entendeu a sua responsabilidade como futuro rei de uma nação, decidiu conhecer a realidade fora dos palácios onde ele foi criado. E quando ele saiu dos palácios, viu as cidades, as vilas, não apenas do seu reino, mas de várias regiões ali da Índia, ele percebeu que alguma coisa estava errada. Muita pobreza, muita dor, sofrimento, pessoas sem ter o que comer, pessoas sem ter como ser curadas de suas doenças, pessoas sem esperança na vida. Algo totalmente diferente da visão hinduísta que ele tinha de que os deuses controlavam esse universo e que, como nós vimos na semana passada, o karma bom poderia levar as pessoas a uma realidade melhor. Ele não via essa realidade melhor fora do palácio e isso levou a se questionar: por que o sofrimento existe dessa forma? Nesse questionamento, Buda então renunciou aos seus privilégios humanos e passou por uma experiência de descoberta espiritual. Ele seguiu alguns mestres durante muitos anos, praticou uma meditação e um ascetismo, ou seja, uma abstenção dos prazeres humanos muito rigorosa. Ele passou por anos meditando, buscando respostas
E o budista acredita que depois de todos esses anos ele conseguiu alcançar a luz, alcançar uma revelação divina, uma revelação sobrenatural sobre o que libertaria o ser humano da escravidão deste corpo e da escravidão do mal. Debaixo de uma árvore, numa cidade chamada Bodh Gaya, na Índia, ele afirmou ter alcançado essa iluminação e dali então ele começa a ensinar os principais pilares da religião budista. As 4 nobres verdades, o nobre caminho óctuplo, que são princípios que explicam a origem do sofrimento e mostram como superá-lo. Essa religião hoje tem aproximadamente 520 milhões de seguidores em todo o mundo. E você consegue encontrar alguns grupos, inclusive aqui no Brasil, de budistas. É uma religião muito famosa pela sua introspecção. Você pode ser um budista mesmo sem acreditar em um Deus, porque essa religião foca em te explicar como você pode sair das garras do sofrimento, como você pode entender o mundo ao seu redor e como você pode alcançar o divino por meio da meditação pessoal, por meio do esvaziamento da sua mente e por meio de uma série de ensinamentos que te levam por um caminho certo que pode também te levar a chegar a essa iluminação. Você percebeu que é uma religião que, assim como o cristianismo, busca entender o porquê o mal existe e nos trazer uma libertação para ele. Mas os caminhos parecem ser diferentes, e realmente são. Quando o Buda ele sai do palácio, ele se encontra nesse dilema. Parece que algo de errado aconteceu no mundo. Afinal, todas as mitologias dizem que o mundo foi criado por deuses poderosos, não onipotentes, é verdade, mas poderosos, que mantêm uma ordem suposta das coisas. Uma ordem natural que não pode ser quebrada, ou uma ordem ao seu bel prazer que serve para manter uma hierarquia universal. Mas quando essa ordem, à vista do pecado, parece ser quebrada, um dilema acontece, um dilema surge. E eu gostaria de trazer um comentário que a lição traz de um professor da Universidade de Boston, chamado Stephen Prothero. Ele fala no seu livro God is not one, Deus não é um, falando sobre as 8 maiores religiões do mundo, ele chega a uma constatação. Dentre todas as 8 maiores religiões do mundo, e a maioria das religiões na verdade, o caminho final, o ponto final de onde elas querem chegar é muito diferente. Mas o ponto inicial parece ser o mesmo. Abre aspas, o que as grandes religiões do mundo compartilham não é tanto a linha de chegada, mas o ponto de partida. E esse ponto é uma observação simples. Há algo de errado com o mundo. Siddhartha viu nesse mundo sofrimento, dores que não compatiam com a ideia de que um karma bom te levaria a tomar decisões melhores e trilharia vidas melhores. Em contrapartida, quando nós olhamos da perspectiva cristã para o mundo, nós entendemos que é o pecado quem gera todos esses males a este mundo. Nós entendemos que o ser humano tem um pecado original vindo como consequência da herança de pecado que Adão e Eva deram à humanidade, mas a escolha pessoal de cada pessoa que decide pecar neste mundo, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, também nos leva a sofrer, leva as pessoas ao nosso redor a sofrerem e chega em um ponto em que realmente muitas vezes nós, como cristãos, podemos nos questionar por que o mal existe. Nós vimos algumas lições atrás uma explicação que vem do livro de Jó, que mostra que a pergunta principal não deveria ser essa. A pergunta principal é: Deus está conosco quando o mal bate à nossa porta? E a resposta é sim. Mesmo quando as coisas ficam difíceis, mesmo quando o sofrimento impera na nossa vida, Deus está ao nosso lado. Mas essa é uma compreensão que às vezes é esquecida, até mesmo por religiosos. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 9, nos traz uma história interessantíssima de um cego de nascença que foi curado por Jesus. Essa poderia ser apenas mais uma cura dos tantos milagres que Jesus realizou. Porém, aqui nós temos um debate filosófico entre Jesus e os próprios discípulos, que nos leva a entender qual era a visão deles a respeito do mundo de pecado e qual é a visão celestial que Jesus nos trouxe. João capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre,
Quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Interessante, por que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus? Na cultura judaica daqueles tempos, na cultura farisaica, nós sabemos que eles tinham visões muito legalistas da vida. Não apenas sobre como obedecer os mandamentos de Deus, mas também sobre as punições aparentes que Deus exercia sobre aqueles que quebravam a sua lei. É verdade que a Bíblia nos diz que quebrar a lei de Deus e não andar segundo seus caminhos traz consequências, mas não porque Deus é um Deus ciumento ou birrento que pune todos aqueles que não o seguem por bel prazer, mas sim porque a ordem natural das coisas é quebrada. Quando nós nos afastamos da vida, nós caminhamos para a morte. Se nos afastamos da luz, caminhamos no escuro. E isso gera consequências se não seguirmos quem é a luz, quem é a vida. Mas na visão farisaica, o pecado trazia consequências físicas, até mesmo nas gerações daqueles que nasciam. Para o judeu naquela época, se uma criança nascesse doente, se uma criança nascesse paralítica, cega, com alguma deficiência mental, com alguma limitação física, isso era uma punição de Deus, resultado do pecado dos pais. Ou até mesmo, olha que bizarro, resultado do pecado da própria criança que ainda nem havia nascido. Essa visão, inclusive, parece um pouco com a visão hinduísta de karma, se você parar para pensar. O meu pecado gera resultados até mesmo na vida das outras pessoas, não usando a questão da reencarnação, mas usando a questão da punição pelos pecados que eu não cometi. Nós já discutimos semana passada. Tendo em vista a Bíblia, essa é uma punição injusta. Nós é que colhemos o resultado do nosso pecado. Mas quando Jesus é confrontado com essa pergunta, olha como ele nos responde. Versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Olha que interessante. Nós já vimos há algumas semanas atrás que Deus pode fazer até mesmo do mal que acontece na nossa vida uma fonte de bênçãos. E isso acontece quando nos firmamos nele. Quando nós, mesmo em meio ao sofrimento e em meio à dor, não deixamos de segurar a mão do nosso Mestre. Não deixamos de confiar que Ele está no controle, porque Ele é o Deus onipotente, porque Ele entende o que está acontecendo por trás dos panos espirituais que nós não conseguimos enxergar. Ele é quem está no controle de nossa vida. E quando Jesus aponta para o fato de que até mesmo uma deficiência de nascença pode ser usada por Deus como uma manifestação do seu poder em nossa vida, é muito interessante entender que o sofrimento não é resolvido simplesmente com uma libertação. Ele não é resolvido simplesmente com uma fuga da realidade, como prega o hinduísmo e o budismo. Mas, na visão cristã, a simples presença de Deus em nossa vida, a simples presença do Espírito Santo e de Jesus como nosso Salvador e Senhor pessoal é capaz de transformar até mesmo as mazelas da nossa vida em fontes de bênçãos para as pessoas e para que o nome de Deus possa se manifestar na nossa vida também. E é interessante olhar da perspectiva de Buda. Quando ele viu o sofrimento, ele logo buscou uma jornada espiritual que o fizesse entender como fugir do sofrimento, como escapar desse sofrimento. Mas quando Jesus ele nos mostra que o sofrimento faz parte da nossa realidade, ele também nos lembra que a única escapatória deste mundo é o céu. Aqui, nossas atitudes nunca vão nos livrar do pecado. Nossas atitudes, sozinhas, nunca vão nos livrar da morte, nunca vão nos livrar do sofrimento. Mesmo Jó, na história que nós lemos há algumas semanas, sendo um homem íntegro, sendo um homem fiel, não estava protegido por Deus como se fosse alguém separado da humanidade, do sofrimento que pode vir e pode sobreviver a qualquer um de nós. O sofrimento do luto, o sofrimento da pobreza. Quantos golpes acontecem aí com as pessoas? Quantas doenças vêm? Quantas mortes repentinas acontecem? Mas esse sofrimento, Deus mostra que também pode ser usado para revelar o seu nome nas nossas vidas. E quando nós passamos para os próximos pilares do hinduísmo, nós também temos um bem conhecido e muito inclusive usado por pessoas de diversas religiões, que é a meditação. Quando Buda ele
parte em sua jornada espiritual, ele desenvolve um método que já era usado por alguns mestres hinduístas, mas que foi aprimorado e expandido pela visão budista de mundo. A meditação, nos termos orientais da palavra, como ela é realmente praticada pelos budistas, é um momento em que você esvazia a sua mente para que você possa ter uma atenção total da sua alma e consiga ter um melhor autocontrole. A intenção da meditação é tirar a sua mente das distrações do mundo e colocá-la em um foco introspectivo, ou seja, dentro de si mesmo. O budista ele é muito preocupado em controlar os próprios sentimentos, controlar as próprias atitudes, para que consiga tirar o melhor de si mesmo. Ele depende muito, como eu já citei, dos ensinamentos de Buda a respeito das 4 nobres verdades que nós devemos seguir na nossa vida e do caminho dos 8 passos que nós precisamos praticar em nossa vida. E de acordo com Buda, esse processo só consegue ser cumprido quando nós praticamos a meditação, esvaziamos a nossa mente, prestamos atenção na nossa alma e começamos a controlá-la para que nós possamos praticar esses ensinamentos. Falando assim, superficialmente, parece um ensino muito bonito e, inclusive, muitos cristãos acabam tentando aderir à prática da meditação. Mas a meditação bíblica ela é diferente. Sim, existe meditação na Bíblia, mas não como o Buda praticava. A meditação bíblica ela tem um sentido quase que contrário à meditação budista. Na meditação que Jesus praticava, por exemplo, a intenção não é esvaziar a sua mente, é preenchê-la com as palavras de Deus. Olha só como o salmista declara lá no livro de Salmo 119, no versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. No versículo 99 ele diz o seguinte: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A meditação cristã está totalmente baseada na Bíblia, na palavra de Deus, na lei de Deus. E, como consequência, ela nos leva a um relacionamento mais próximo com Deus. Nós, como cristãos, acreditamos que o ensinamento que deve reger a nossa vida é a palavra que foi inspirada por Deus. A palavra que o próprio Deus nos deixou, os ensinamentos que Ele mesmo nos deixou, para que nós pudéssemos andar nos caminhos que Ele preparou para nós. Por isso a meditação cristã tem um efeito parecido com a meditação budista, mas com um caminho totalmente diferente. Enquanto o budista busca esvaziar a sua mente para conseguir se controlar e alcançar os seus objetivos espirituais por conta própria, com as próprias forças de sua alma, de seu corpo, o cristão medita na palavra de Deus, entendendo que ele sozinho não consegue vencer as suas tentações. Ele sozinho não consegue vencer as tentações deste mundo, as provações deste mundo. Ele busca a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, como o salmista declara, para dela extrair as forças, para dela extrair o ensino, para conseguir andar neste mundo assim como Jesus andou. Jesus, a Bíblia nos cita em vários momentos, tirava um tempo especial para passar em solitude, ou seja, se afastando propositalmente da multidão, no momento ali da madrugada, das vigílias da noite, para poder ter um momento especial de oração e conversa com Deus. A oração também faz parte da meditação cristã, porque nela nós expressamos ao nosso Deus as nossas fraquezas e recebemos dele de volta, assim como na Bíblia, as suas respostas. Deus nos convida a ter um relacionamento próximo com Ele, não para que nós possamos entender que nossa força vai ganhar o céu ou vai ganhar uma libertação desse mundo, mas para entender que apenas o nome dele consegue nos trazer a esperança e a força que nós precisamos para encarar as dificuldades e as provações deste mundo. Interessante mais uma vez em perceber como o ponto de partida é o mesmo, mas as conclusões são diferentes. Para Buda e para o budismo, você precisa seguir um caminho estrito de regras, um caminho estrito de boas práticas, para então talvez conseguir chegar no que eles chamam de nirvana,
que é a libertação final deste corpo que nós temos. É bem parecido com o hinduísmo, é verdade. No Nirvana que Buda pregava, a boa prática, a meditação, o entendimento pleno da verdade, a iluminação, como é chamada, nos levaria a finalmente nos encarmos com o eterno e assim sermos libertos de um corpo carnal e finito. Porém, Jesus prega algo totalmente diferente. Nós precisamos sim seguir a palavra de Deus, seguir os seus mandamentos, mas a intenção não é ser libertos de um corpo físico e ir para uma iluminação. A luz já veio até nós. Eu quero voltar com você lá em João capítulo 9, para que nós possamos ler juntos o que Jesus disse antes de curar aquele cego. Nós vemos que ele declarou que a realidade daquela doença não significava que aquele homem tinha pecado ou que sua família tinha pecado. E declarou que até mesmo esse sofrimento humano poderia ser usado como uma manifestação do poder de Deus. E olha o que ele nos diz lá no versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Buda declarava ter encontrado a luz. Jesus declarou ser a própria luz. E é interessante que algumas pessoas teorizam, naquele momento da vida de Jesus que não é registrado na Bíblia, dos 12 aos 30 anos, que ele talvez tivesse entrado em contato com a religião budista, que realmente veio antes do cristianismo, e que dali ele tenha tirado os seus preceitos de seguir a lei, dali ele tenha tirado os seus preceitos de luz. Mas não. A Bíblia mostra que os ensinos são totalmente diferentes. E lembrando, talvez nós precisemos falar para algumas pessoas a respeito de Jesus que não entendam essas visões iguais assim como nós vemos. E por isso nós reforçamos aquilo que temos estudado até aqui. Precisamos encontrar pontes, precisamos orar pela iluminação do Espírito Santo para mostrar essas verdades tão preciosas da Bíblia para essas pessoas. Mas esta é uma verdade que sempre precisa ser declarada a quem quer que seja. Jesus, sendo Ele mesmo a própria manifestação de Deus, sendo Ele mesmo o próprio Deus que encarnou como um ser humano, veio nos trazer a luz que vem do alto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele veio mostrar qual é o verdadeiro caminho para a eternidade, qual é o verdadeiro caminho para Deus. E esse caminho não envolve um martírio do próprio corpo, no sentido que Buda pregava. É interessante, eu vou até comentar isso com você. Buda, ele pregava o famoso caminho dos 8 passos. E ele era composto de 8 conceitos que você precisa aplicar de forma correta na sua vida. A compreensão correta, a intenção correta, a fala correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção plena, que é o que a gente comentou que se alcança com a meditação, e a concentração correta. E o objetivo era superar o sofrimento e atingir a iluminação por meio de uma prática disciplinada na sua vida. E qual que é a diferença disso para o cristianismo? A diferença é que Buda, mesmo buscando alcançar a libertação, alcançar a luz, coloca um fardo naquelas pessoas que buscam essa luz. Para Buda não é fácil alcançar a luz. Você precisa de uma vida coerente, de uma vida regrada, de uma vida disciplinada, que você só alcança por meio de um martírio e de uma separação completa da sociedade. Mas Jesus prega algo diferente. Ele prega que para nós humanos seria impossível alcançar a luz e a salvação por conta própria. Por isso, a luz veio até nós. A luz nos mostrou o caminho da liberdade e a nossa função é apenas aceitar essa salvação. Jesus veio mostrar uma salvação que não depende exclusivamente do nosso esforço e da nossa disciplina. Ele mostra uma salvação que nos traz a paz, que nos traz libertação do mal, que nos traz certeza de vida eterna e nos traz esperança nesta vida apenas aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal.
Tem esperança mais bonita do que essa? Eu creio que não. Se hoje você está, assim como Buda esteve naquele momento e como muitas pessoas nesse mundo se perguntam, procurando esperança, procurando um sentido para a própria vida, procurando paz genuína, é verdade, muitas religiões vão te dar uma resposta para isso. O budismo é uma das mais conhecidas, mas existem outras respostas, que também envolvem linhas parecidas com a disciplina, com o autocontrole. Mas, meu amigo, eu quero te lembrar que nós somos humanos e nós somos naturalmente falhos. A realidade bíblica é mostrada na vida de cada pessoa que tentou seguir por conta própria, que tentou alcançar o céu com os próprios esforços e infelizmente fracassou. A Bíblia nos mostra que sem Jesus nós não somos nada. E isso, na verdade, nos traz mais esperança, porque acreditar em Jesus é acreditar no Príncipe da Paz, aquele que pode te dar a salvação e a paz plena. Algo que preenche o seu coração e que te faz transbordar de dentro para fora com uma esperança que as pessoas conseguem perceber na vida de quem é transformado. Hoje eu te convido a mais uma vez reforçar e reafirmar a sua fé em Jesus. Reafirmar a fé naquele que salva e que traz a paz. E reafirmar o compromisso de levar essa esperança, levar essa mensagem de amor e de paz àquelas pessoas que estão necessitando. Hoje muitas pessoas procuram paz neste mundo, procuram uma forma de sair deste mundo de pobreza e de miséria, de pecado, de tristeza, de dor. E o seu conhecimento de Jesus pode ser usado por Ele, para a honra e glória dele, na vida dessa pessoa, para trazer a ela esperança, paz e o caminho para o céu. Te convido a fazer uma oração para que nós possamos encerrar esse estudo hoje. Ora comigo? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Tua presença para Te agradecer pelo Senhor ter cuidado de nós até aqui. Pai, nós entendemos que muitas religiões e muitas crenças buscam entender o que deu de errado neste mundo e como nós podemos fugir da dor, fugir do sofrimento, mas nós lemos na Tua palavra que nós não precisamos de esforços humanos para alcançar a luz. Nós entendemos que em Jesus a luz veio até nós. Entendemos que a maior esperança que essa humanidade já ouviu está escrita nas palavras da Bíblia. E que nós, que hoje mais uma vez reforçamos e reafirmamos o nosso compromisso com essa mensagem, temos a missão de levar essa esperança às pessoas ao nosso redor. Pai, eu não sei se quem está me ouvindo, tendo a crença na religião budista, tem procurado a paz. Eu quero pedir que o Senhor se mostre a essa pessoa. Eu quero pedir que o Senhor mostre a ela essa paz que excede todo o entendimento que é prometido na Tua palavra. Apenas aqueles que aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. E se aquele que está me ouvindo algum dia precisar levar essa mensagem a pessoas de outras religiões ou a qualquer pessoa que seja, eu peço que o Senhor a use, que o Senhor a abençoe com sabedoria, com entendimento, para que ela consiga ser instrumento Teu neste mundo. Que nós possamos refletir a Tua luz para as pessoas que precisam de esperança. São essas bênçãos que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Você é meu convidado mais uma vez para estar conosco num sábado pela manhã, às 9 horas da manhã, em qualquer igreja adventista mais próxima de você. Nós temos o endereço da nossa, que vai aparecer daqui a pouquinho na tela final deste vídeo, e você vai me encontrar com uma turma de jovens discutindo os temas da lição e falando sobre Jesus com base na Bíblia. E por isso você é meu convidado para estar junto conosco. Caso você não entre nesse endereço, você pode procurar pelo site encontreumaigreja.com.br, uma igreja adventista mais próxima da sua casa. E eu tenho certeza que você será muito bem-vindo para estudar a Bíblia junto conosco. Deus te abençoe e uma boa semana para você.